Olá, meus amigos da Direito, tudo bem com vocês? Uma grande satisfação, mais uma vez, começando as nossas aulas desta nova semana. Quero desejar a todos uma semana abençoada, quero desejar a cada um de vocês, assim, muita alegria, muita paz, muito sucesso e que Deus proteja cada um de vocês. Tema da nossa aula de hoje é o grande pensador Hans Kelsen. Sou um grande admirador desse pensador. É um contemporâneo nosso, é um pensador, nós diríamos, do nosso tempo. É um pensador que viveu uma realidade muito próxima aos nossos tempos e que de alguma forma reflete na história do pensamento do direito uma realidade muito contemporânea. Quando a gente fala de Kelsen, quando nós estudamos Kelsen, é claro que a primeira coisa que nos vem à mente é a teoria pura do direito em Kelsen. E nós vamos, nessa aula de hoje, nós vamos aprofundar o conceito kelsiano de teoria pura do direito, da questão da norma, e de como Kelsen fundamenta a epistemologia do direito por ele concebida. Eu, quando leio sobre Kelsen, quando eu leio sobre este pensador, realmente assim é um cara muito admirável, é um cara muito espetacular, um cara que produziu muito. Acompanhando um pouco algumas das literaturas, durante o tempo de vida de Kelsen, existem mais de 400 obras e artigos por ele produzida. Então veja, é um autor que produziu teoricamente muita coisa. E quando eu digo produziu, até para a gente compreender o pensamento de Kelsen, Kelsen é um contemporâneo nosso, morreu agora em 1973, há poucos anos atrás. Então Kelsen tem assim, ele tem toda uma experiência de vida, nasceu em 1881, morreu em 1973, então o pensamento ou a teoria pura de Kelsen, depois também conhecida como neopositivismo jurídico, ele reflete, Kelsen retrata nos seus escritos aquela experiência sincrônica, diacrônica, que tanto nós temos falado, no sentido de ele expressa na sua teoria, expressa nas suas obras, essa vivência de uma Primeira Guerra Mundial, de uma Segunda Guerra Mundial, enfim, ele tem um relato nas suas obras da sua experiência vivida, vivenciada. É importante lembrar também que nessas grandes obras de Kelsen, Kelsen, claro, não posso esquecer de afirmar, Kelsen, num primeiro momento, ele é filósofo, tá? É importante lembrar. Ele é um profissional do direito com formação filosófica, ou um filósofo com formação jurídica. Então, o pensamento dele está embrenhado, seja na filosofia, seja no direito. Importante lembrar também que o pensamento kelsiano o Kelsen também sofre algumas influências, Kelsen também ressente, além dessa experiência sincrônica, diacrônica, Kelsen, grande leitor, grande estudioso, a gente percebe que Kelsen, nos seus escritos, de alguma forma, ele também reflete o pensamento de Kant, tá? A teoria racionalista de Kant, iluminista de Kant, as questões de Norberto Bobbio sobre o direito natural. Ele traz também uma teoria utilitarista pragmática de Jeremiah Bentham, tá? Que é aquela teoria ética do útil, do mais-valia, com uma certa, eu diria, com uma certa ponte até no pensamento de Maquiavel, e também do pensador David Hume,
onde as questões de ordem pragmática, fenomenológica, estão presentes no pensamento de Hans Kelsen. Então vejam, o pensamento dele assim é muito complexo, o pensamento dele é muito amplo e principalmente eu diria assim, pela vastidão da sua obra, Kelsen ele vai assim transitando historicamente, desde um Kelsen, nós diríamos assim, ainda novo no pensamento, até um Kelsen maduro na construção da sua teoria chamada teoria pura do direito. Só para lembrar assim rapidamente na trajetória de Kelsen, logo assim, já em seguida da sua primeira formação acadêmica, em 1925, então um cara bastante novo, ele escreve a sua primeira obra assim que é muito curiosa. Ele escreve dentro da própria linha do direito a teoria geral do Estado. É importante lembrar essa teoria. Isto é, nela Kelsen começa a já explicitar aquilo que no futuro será a sua grande teoria. 1925. Em 1934, então veja, alguns anos depois, Kelsen já escreve uma outra obra onde ele já começa a delinear os princípios epistemológicos da sua compreensão do direito. A obra dele, Teoria Pura do Direito, 1934. Então veja, 9 anos depois ele já produziu uma coisa incrível. Em 1944, assim apenas para ir lembrando, ele escreve, já dentro assim do contexto da guerra, A Paz por Meio do Direito, que é uma obra onde ele propõe assim que para a resolução dos problemas internacionais advindos da guerra, ele coloca o direito como elemento para a construção da paz. Em 1945, ele escreve uma obra muito importante, já quase que no pós-guerra, O Direito Internacional e o Estado Soberano para os ganhadores da guerra e para os perdedores da guerra. Ele escreve também em 1948 uma coisa muito interessante assim, ele tem um olhar muito interessante, principalmente para o bloco oriental, onde ele escreve a teoria política do bolchevismo, isto é, Rússia como ganhadora da Segunda Guerra Mundial. Qual é o interesse, qual é a concepção de Estado, ainda numa visão marxista, socialista, bolchevique. Outro livro muito interessante que o próprio Kelsen escreve também é A Justiça e o Direito Natural. É muito curioso. Kelsen tem também esse fascínio pela questão do direito natural. E é muito curioso quando a gente olha a personalidade do Kelsen. Kelsen assim foi um cara que viveu sob a égide da própria religião judaica, se afastou muitas vezes, na vida dele ele mudou muitas vezes de religião, mas no final da sua vida, quase nos últimos anos da sua vida, Kelsen foi um grande defensor do Estado de Israel, né? Em 1948, quando o Estado de Israel no pós-guerra é constituído, pelo amparo dos Estados Unidos. Então, aí, até o final da vida, ele assumiu a sua concepção judaica de crença, e os seus escritos também têm esse viés. Então, é um cara assim de grande produção literária. Ok? E quando Kelsen, e aqui nós vamos adentrar para um segundo momento, quando Kelsen propõe a teoria pura do direito, e nós vamos tentar entender agora, nesse segundo momento, o que é essa teoria, é importante lembrar que Kelsen foi duramente criticado pela
escola crítica hermenêutica do direito. Lembra quando nós vimos atrás aquelas correntes que propunham as questões do direito natural? E ele foi muito criticado pela escola hermenêutica, no sentido de ele simplesmente vinculou norma e lei, e a escola hermenêutica de interpretação, a escola de exegese, fez uma crítica muito dura contra ele. E Kelsen, ao pensar a sua teoria, ele faz a sua primeira pergunta. Ele começa a pensar assim, mas de que forma o direito, como ciência, de que forma ele tem sustentação epistemológica? Ou qual é a base epistemológica de sustentação do direito? Mas Kelsen começou assim como pensador, como teórico. Ele começou o grande questionamento. Para pensar o direito, para fundamentar a ciência do direito, mas ao mesmo tempo dar à ciência do direito uma autonomia epistemológica, ele afirma categoricamente nas suas obras que o direito ou a ciência do direito, ele não pode sofrer interferência de valores no sentido axiológico, valores políticos, valores religiosos, valores filosóficos, valores míticos. Então, ao propor a teoria pura do direito, para que essa ciência do direito, repito, tenha sustentação ou autonomia epistemológica, Kelsen disse que o pensador do direito, o homem do direito, ele deve limpar, ele deve abstrair, ele deve tirar todas as interferências axiológicas que venham a determinar se o direito está certo ou errado. Mais ainda, a partir desse limpar, dessa abstração, desse purificar, é que ele vai escrever a teoria pura do direito. Kelsen, ao fazer essa construção epistemológica, ele diz que, historicamente falando, o direito sofreu muita influência. Historicamente, o direito passou por grandes influências axiológicas na determinação do seu construto prático, do seu construto de teorização e aplicação na realidade da vida, das normas, nas vidas humanas, dentro das relações sociais. E ele faz uma crítica muito grande assim quando ele diz: vamos tirar esses elementos, principalmente aqueles elementos em bases, que ele fala assim, bases supra-humanas ou metafísicas. E aí ele faz uma crítica muito radical que o direito, ele tem que se desvincular da lei de Deus. Ou, em outras palavras, para ele, a questão do justnaturalismo, aquele justnaturalismo de cunho divino, de orientação divina, lembram Santo Tomás de Aquino, que é algo íncito na natureza humana? Kelsen diz assim: vamos colocar isso daqui à parte. Mas, ao mesmo tempo, Kelsen diz, vamos tirar também a concepção metafísica, isto é, aqueles conceitos baseados em elementos filosóficos metafísicos, isto é, em análises
do bem, segundo Aristóteles. Nas concepções de virtude de Platão, isto é, a filosofia como elemento norteador do conhecimento, e quanto mais essa luz, a luz de Platão, quanto mais essa luz envolve o ser humano, Kelsen diz, não. Mas ao mesmo tempo, o próprio Kelsen, ele faz uma crítica muito contundente ao próprio Maquiavel, Maquiavel e o próprio Bentham, no sentido de dizer que o fim justifica os meios, isto é, de alguma forma, o fim utilitário de Bentham e o fim econômico de Maquiavel e do próprio Stuart Mill, esses fins, de uma certa forma, dariam assim à questão axiológica quase que uma determinação. O próprio Kelsen faz uma crítica à teoria de Hobbes, no sentido que o homem é o lobo do outro homem, quase a dizer assim, o homem tem o caráter subjetivo de determinação, mesmo com o Estado repressor, mas o homem é aquele que se defende, que se protege. Então, Kelsen diz, é preciso tirar todos esses elementos. E principalmente, Kelsen faz assim, uma análise muito curiosa. Ele rejeita, ele coloca em segundo plano a própria teoria de Platão sobre o domínio do saber. E é curioso que ele vai, ao mesmo tempo que ele coloca em questionamento as discussões de Platão sobre o saber, ele é extremamente influenciado depois pelo pensamento de Kant, quando Kant propõe a racionalidade do direito, ou o uso da racionalidade do direito como elemento, quando Kant diz assim, que o homem ele não precisa de uma legislação, basta, no seu imperativo categórico, ele agir conforme a sua razão. Então veja, Kelsen é um cara imbuído, envolvido em todas as teorias. Mas ele diz assim, vamos limpar tudo isso. Vamos tirar todos esses elementos. E ao tirar, Kelsen, ao tirar todos esses elementos, é claro, Kelsen diz assim, mas espera aí, e de que forma eu vou organizar as relações humanas? E ele usa até uma expressão curiosa nas suas obras, que ele diz assim, o caos da contradição em que o direito se encontra. O caos da contradição. Ou em outras palavras, de que forma no caos da contradição, isto é, de que forma o direito vai aparecer, de que forma o direito ele tem autonomia epistemológica para dizer ele é uma ciência, sem influências externas, sem influências epistemológicas, mas sim com autonomia epistemológica, nesse caos da contradição. Ou em outras palavras, de que forma o direito, como ciência, vai responder às organizações sociais, das quais estão presentes as relações humanas, algumas vezes antagônicas, outras vezes extremamente contraditórias, nas quais precisa aparecer a presença da lei como norteadora, como parâmetro. E aí Kelsen, grande pensador, aí é claro, ele vai pontuar, tem uma resposta, existe uma resposta para essas discussões? Ele diz,
Sim, tranquilamente. Porém, ele é de uma sutileza incrível. Ao mesmo tempo que ele coloca, à parte todos os elementos que seriam ou poderiam influenciar, seja na construção das leis, seja na aplicação das leis, ele tira todos esses elementos e ele propõe eu diria assim, uma base epistemológica que vai dar sustentação à ciência do direito, que para ele é a coisa mais essencial, é a coisa mais primordial. Isto é, para ele é a norma jurídica. Então, para compreender a teoria pura do direito em Kelsen, é preciso ter presente a sua concepção do que é a norma jurídica. Na verdade, a norma jurídica, para ele, é o estudo dos fenômenos que são apresentados ao direito. E esses fenômenos das relações humanas, eles são perpassados pela relação entre normas jurídicas e relações humanas. Ou, em outras palavras, de que forma compreender, de que forma analisar todas as relações humanas, do ponto de vista civil, do ponto de vista penal, do ponto de vista familiar, do ponto de vista do direito de propriedade, do direito comercial, do direito tributário, do direito internacional, hoje do direito ambiental e de vários vieses que o próprio direito apresenta. E Kelsen, ele tenta compreender, ele tenta explicitar que é preciso na norma jurídica, ou que essa norma jurídica, ela tenha uma base de sustentação. E qual é esta base de sustentação no pensamento da norma jurídica, da teoria pura do direito? Kelsen diz que a norma jurídica, ou o conceito de norma jurídica, ela sustenta, e vou repetir, estou sendo enfático, para que ela tenha uma autonomia epistemológica, não axiológica, mas epistemológica, ela tem que ter um ordenamento jurídico. Vou repetir, um ordenamento jurídico. Por isso que Kelsen vai propor a sua pirâmide. Ela já vai ser objeto daqui mais alguns minutos. Ao mesmo tempo, esse ordenamento jurídico não só capaz de dar uma base epistemológica à própria norma, mas ao mesmo tempo de estabelecer de maneira inquestionável qual seria o objeto gnosiológico do próprio direito. Vou repetir. Não só oferecer uma base epistemológica, mas estabelecer de maneira inquestionável qual seria o objeto, essa norma, qual seria o objeto dessa norma, o objeto de conhecimento, o objeto gnosiológico, e por conseguinte, o que seria o direito em si. E Kelsen começa a perguntar: o que dá status científico no direito? O que dá unidade no direito? O que dá sustentação no direito em si? O que legitima o próprio direito? E Kelsen começa a aprofundar a sua teoria, claro, tendo presente, repito,
o pensamento ou a teoria do conhecimento de Kant. Mas Kelsen vai um pouquinho mais a fundo. A norma jurídica, esse ordenamento jurídico, eu diria, este objeto gnoseológico do conhecimento, a norma, como elemento inquestionável, para Kelsen, ele será a norma jurídica. A gente já vai ver onde ela se fundamenta e onde ela se estrutura. Para ele, a norma jurídica, prestem bem atenção aqui, gente, para ele, a norma jurídica é a principal e a primeira fonte legitimadora da validade do ordenamento jurídico e, em consequência, do próprio direito constitucional. Vou repetir. Para Kelsen, a norma jurídica, veja como é interessante aqui, quando depois a gente vai pensar a questão do positivismo e do neopositivismo jurídico. Para Kelsen, a norma, ela é a principal e a primeira fonte legitimadora da validade do ordenamento jurídico, em consequência do próprio direito constitucional. Então veja, quando Kelsen pergunta o que é uma norma jurídica, nós diríamos assim, talvez em palavras tentando mostrar um pouco o que é o conceito de norma jurídica. Uma norma jurídica são os atos postos pelas vontades ou pela vontade das autoridades jurídicas, tanto judiciárias quanto políticas. Ou, em outras palavras, para Kelsen, quando ele discute a questão da norma, não existe uma equivalência entre norma e lei competentes para criar o direito. Ou, em outras palavras, essa juridicidade, ou esse elemento formal, esse elemento impositório, para Kelsen, é a única dimensão do fenômeno complexo chamado direito, que pode ser descrita racionalmente, o que se dá a partir de proposições com caráter estritamente lógico. Vamos tentar, eu sei assim, bastante complexo. Vamos pensar assim a questão de uma situação prática, e até ele traz assim até como compreender uma norma e uma lei. Ou por que a norma é a base da sua teoria? Isto é, ele tira todos os elementos que talvez influenciaria na determinação de uma expressão de vontades expressa pelas autoridades jurídicas. E ele coloca assim duas situações. Se alguém esfaquear, ele traz a sua experiência lá dos Estados Unidos, ele diz assim, se alguém esfaquear alguém lá no Tennessee, isso é homicídio, tá? Isso é homicídio. Mas ao mesmo tempo, num outro estado americano, se os agentes penitenciários colocarem o sujeito na cadeira elétrica e executar a pena de morte, nós temos duas situações em que está presente a questão da norma,
mas ao mesmo tempo o fato em si é tirar a vida. Na primeira situação, nós temos uma norma jurídica, isto é, alguém tirar a vida de alguém é homicídio. Na segunda hipótese, nós temos também uma implicação de uma norma jurídica já com viés legal. Ou, em outras palavras, existe uma sentença judicial que atribui um valor penal a ser executado. O que muda é o sentido subjetivo do ato, tirar a vida do ser humano. Porém, o que norteia, veja, quando eu digo o sentido subjetivo, de alguma forma, ou alguém cometer homicídio, ou você tirar a vida de alguém, imputando-lhe a pena de morte, Kelsen diz que esse é o mesmo ato, é tirar a vida do ser humano. Agora, o que vai estar presente? O que muda na configuração do olhar deste fato? A norma. Portanto, Kelsen diz que ao cientista do direito, ao homem do direito, a nós que trabalhamos com direito, cabe apenas uma coisa: observar o fenômeno normativo sustentado no princípio da imputação. Vou repetir. Para Kelsen, cabe ao cientista do direito observar o fenômeno normativo sustentado pelo princípio da imputação. Em outras palavras, a tarefa da teoria do direito penal, é analisar, repito, é analisar o conjunto das normas penais e simplesmente descrevê-las. Tá? Simplesmente descrevê-las. Mais ainda, Kelsen coloca um elemento muito importante que a proposição jurídica, ela tem a sutileza, eu diria assim, fazendo uma abstração, a proposição jurídica, ela é diversa da norma jurídica. A norma jurídica, ela tem o caráter imperativo, enquanto a outra é meramente propositiva. Volto à questão. Não matar, ela é uma proposição jurídica, presente nos mais diversos estatutos. Agora, a norma jurídica, ela é categórica. Você tirar a vida de alguém, ela incorre ou te levará a incorrer em elemento de imputação. Muito bem. Agora, veja, Kelsen, de que forma ele constrói, de que forma ele dá sustentação a todo o seu pensamento jurídico? Ele propõe aquilo que ele chama a sua pirâmide. E a pirâmide de Kelsen, a pirâmide normativa de Kelsen, ele diz que todas as normas, tá? Desde a norma particular até a norma principal, ela é emitida por uma autoridade competente. E uma norma depende de outra, mas existe uma ligação formal de competências a respeito do processo no qual o direito é posto. E se nós observarmos assim, e isso eu vou mandar para vocês no material escrito, Kelsen coloca lá na pirâmide assim, é bem uma pirâmide. Ele começa com a Constituição Federal, depois com as normas constitucionais, as normas supralegais, ele vem descendo as normas infraconstitucionais, os decretos regulares, as normas individuais
a determinação que acontece por parte de uma autoridade, no caso nosso, da autoridade do magistrado, ao dar uma sentença. Então, quando o magistrado dá uma sentença, ele tem uma sentença particular, num caso particular, ou quando ele usa a norma em si, quando ele confronta o fato à norma e sentencia, na verdade, Kelsen diz assim, que essa sentença particular, ela depende de outras sentenças, de outras normatizações, até chegar à questão da Constituição Federal, que é a norma mãe que regulamenta a vida de uma comunidade e de uma nação. É claro que essa Constituição Federal, ela é embasada, é claro, numa norma pressuposta fundamental e ao cientista do direito, constitui ser objeto do seu estudo. Muito bem. Aí a gente perguntaria, parece bastante ousada a proposta de Kelsen, né? Eu me pergunto sempre, pessoal, eu admiro muito Kelsen quando ele, ao propor a sua teoria, ele exige do pensador do direito que ele se livre de tudo, de nenhuma influência externa. Mas ao mesmo tempo, veja, fundamentar a norma, quando ele propõe a norma em relação às proposições jurídicas, é muito sutil, no sentido de dizer como compreender, como analisar as proposições jurídicas, isto é, os fatos jurídicos a partir da norma jurídica. E esse, eu acredito hoje, meninos, meninas, meus queridos alunos, que este é o grande desafio do direito hoje. Simplesmente, e por isso que a própria escola de exegese critica tanto o próprio Kelsen, no sentido de, ele diz assim, eliminar todos esses outros elementos, como se eles não fossem importantes. Eu acho incrível a teoria do Kelsen, quando ele propõe assim a importância da positividade normativa, a importância da positividade expressa através das normas, ou em outras palavras, a adequação por parte da autoridade, desde a autoridade do magistrado até a Constituição Federal, no sentido de dizer, a norma é o que regulamenta. Por outro lado, eu também faço uma crítica muito pontual, me parece essa desvinculação de todos os elementos, me parece hoje, veja, nós estamos falando do Kelsen em 1973, eu tenho assim uma certa restrição, creio que da importância dessa objetividade da lei, dessa imparcialidade da norma, dessa aplicação da norma, mas ao mesmo tempo eu faço uma crítica ao pensamento kelsiano hoje, principalmente da importância, principalmente para a compreensão dos atos subjetivos do ser humano, a partir de uma visão fenomênica ou fenomenológica, fundamentado nos princípios da filosofia jurídica ou da psicologia jurídica. Meus queridos, agradeço muito a atenção de vocês, espero ter contribuído com vocês e nos vemos numa próxima ocasião. Um grande abraço, fiquem com Deus, boa semana.